a 3 assaltos por minuto no Brasil. Se você for solto na audiência de custódia, o que você vai fazer? Roubar de novo. Acesse entrelobos.com.br e garanta seu acesso ao filme Entre Lobos. Pimentel, é comum vermos em filmes, sejam nacionais ou internacionais, a figura do criminoso, do bandido como herói, né? Neste mesmo cenário, a sua história de vida ela foi responsável por inspirar a criação do famoso personagem Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite, que acabou trazendo um contrapeso, digamos assim, para a indústria do cinema, né? Você acredita que iniciativas culturais como filmes, séries, documentários, até o próprio Entre Lobos, consiga ajudar a população a ter uma visão diferente sobre o papel da polícia na sociedade? Eu tenho absoluta certeza que essa é uma das saídas. Eu vou lembrar de Os Miseráveis, Victor Hugo, um clássico da literatura. O crime cometido era roubar um pão. Era um furto famélico. Eu preciso separar o que é famélico do que é vocacional. Eu preciso que a sociedade brasileira entenda que eu não posso ter pena do malfeitor. O novo cangaço, uma atividade hoje criminosa que está espalhada pelo Brasil. 50 bandidos invadindo uma cidade, matando pessoas, usando os seres humanos como escudos. O novo cangaço hoje é realizado por bandidos com mais de 30 anos de idade, brancos em sua maioria, alguns são fazendeiros, outro é dentista, outro é advogado. Isso não é famélico, isso é vocação. Isso tem que ser combatido, enfrentado. E eu preciso dizer para todo mundo, eu não posso ter pena de um malfeitor que invade uma cidade, mata um policial e coloca um cidadão amarrado no capô de um carro. Então eu tenho que separar isso, usando o cinema, a literatura, o jornalismo, o documentário. Derrite, hoje vemos políticas públicas que prezam, às vezes, mais pelo amparo do criminoso do que da própria vítima. Uma legislação que se preocupa cada vez mais em acolher bandidos do que aqueles que sofrem com a criminalidade. Hoje você está em Brasília, né? Nós temos projetos de lei ou discussões em andamento que buscam retomar essa percepção de prisão para criminosos, né, e amparo às verdadeiras vítimas da sociedade? Sim, temos inúmeras propostas legislativas. O que o pessoal não entende é que, primeiro, esse era um ambiente que não era dominado por nenhum especialista em segurança pública, alguém que vivenciou a guerra real que existe no Brasil. Às vezes, para falar sobre segurança pública, procurava-se um parlamentar que tem um conhecimento vago sobre o assunto. A partir do momento que policiais militares passaram a ocupar esse campo de batalha, que são, na verdade, os poderes legislativo, executivo, e se candidataram especificamente no Congresso Nacional, nós começamos a ocupar um local do debate e dar um testemunho de alguém que vivenciou. Só que, infelizmente, somos minoria ainda dentro do Congresso Nacional. Pautas como a segurança pública sempre são tratadas com uma certa preocupação, mas nunca com prioridade. As minhas falas lá, segurança pública tem que deixar de ser preocupação, passar a ser prioridade. E aí nós tivemos, para exemplificar, uma ação na Comissão de Constituição e Justiça. Eu fui presidente de uma subcomissão dentro da CCJ para a reforma dos assuntos penais, ou seja, reforma do Código Penal, Lei de Execuções Penais, Estatuto da Criança e Adolescente, e dentro dessa subcomissão, alguns anteprojetos saíram e estão prontos para serem pautados em plenário. Então tem propostas em andamento, temos uma previsão até positiva. Futuramente, em breve, nós devemos ter uma semana exclusiva sobre segurança pública. Eu tenho um projeto de lei que eu tenho um apreço muito grande. Eu devo ser o relator, inclusive, no plenário, que é para acabar com as saídas temporárias, que fala-se no Brasil em ressocialização. Olha, vamos liberar 7 vezes por ano. Só no estado de São Paulo, por exemplo, cerca de 35 mil criminosos são postos em liberdade durante alguns dias. E aí nós temos aqueles casos absurdos de uma criminosa que é posta em liberdade no Dia das Mães, mas que matou a própria mãe. Ou um criminoso estuprador, pedófilo, que é posto em liberdade na saída temporária, mas ele é no Dia das Crianças. Então, temos pautas lá em andamento, temos uma visão positiva, mas temos o pé no chão ainda, sabendo que nós somos minoria. Então, essa ação aí da Brasil Paralelo do Entre Lobos, ela ajuda muito, porque conscientiza a população sobre esse tema relevante, para que cobrem os seus parlamentares
para votar essas pautas que são prioridade. Uma colocação para o Derrite. O Derrite foi de rondas ostensivas, ele trabalhou em periferia. A rota fazia policiamento em periferia. Poucos policiais sabem disso, mas você chega numa casa, uma dona de casa, que teve o seu botijão de gás furtado, furto simples, não qualificado. Ela senta desesperada, ela olha para a pia, ela olha o macarrão, o óleo de soja, e ela começa a chorar para o policial. Furtaram meu bujão de gás. E é um furto simples. Normalmente são quadrilhas que agem em periferia furtando botijões de gás. O marginal, se preso pela rota ou pelo batalhão de área, vai responder em liberdade. E, ponto. E a gente não consegue entender o drama de uma família que teve botijão. É como se perdeu o celular. Você trabalha como motoboy e teve o celular roubado. Uma diarista. É uma que tem tragédia. Toda a agenda das casas que ela tragédia. tem no celular dela. Ela perdeu o celular, perdeu a agenda de trabalho. Perdeu o emprego, perdeu a capacidade de sustentar a família. Então, era comum matérias nos jornais do Brasil de gangues furtando bagagens dos aeroportos de Congonhas, Guarulhos, Confins e Rio de Janeiro. Todas essas gangues eram formadas por peruanos, colombianos ou bolivianos. Quando a Polícia Civil prendia uma dessas gangues e perguntava para os bandidos: por que você atua aqui? Porque aqui furtaram da cadeia. A resposta era simples assim. Percepção de risco. Por que ele não furtava em Caracas, ou em La Paz, ou em Bogotá, ou em Medellín, ou em Cartagena? Ele vinha furtar no aeroporto de Guarulhos. Sem nenhum tipo de preconceito, porque quase todos os bolivianos que moram aqui são pessoas que trabalham muito, mas alguns praticavam furtos no aeroporto e praticavam não só um furto, praticavam dezenas de furtos.